Pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que a bênção de Deus, a graça infinita de Jesus Cristo e o amor infinito dispensado pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas esteja sobre a vida de cada um de vocês, fazendo desse dia um dia especial, um dia abençoado. Hoje eu queria falar com vocês no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que cheguem diante dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele é maravilhoso em tudo, né? E aqui o escritor aos Hebreus, o capítulo 11, que é chamado o capítulo da fé, onde ele vai descrever o que é fé, né? Que a fé é a prova daquilo que não se vê, né? A firme fundamento das coisas que se esperam. E ele vai colocar também dizendo assim que aquilo que se vê não se espera, porque nós já estamos vendo. Então, falar de fé é algo muito forte, porque cada dia que passa, a gente tem notado que a expressão fé, ela vem sendo banalizada. Nós só estamos acreditando, dizendo que temos fé, mas praticamente naquilo que vemos, naquilo que tocamos, naquilo que apalpamos, e isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira é o olhar para frente, não ver nada e seguir. A fé verdadeira é ter como a fé de Abraão, por isso que ele é tido como o pai da fé, que simplesmente recebeu uma voz de Deus dizendo: sai da sua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não deu para ele um mapa, Deus não deu para ele uma bússola, Deus não deu para ele um script, ele simplesmente falou assim: vai, que eu vou te mostrar. E Abraão foi. E ainda que ele caminhasse, vamos colocar assim, meio errante, né, meio sem destino, ele sabia que ele estava indo no sentido Canaã, que era o propósito de Deus, ainda quando seu pai estava vivo, mas ele sai ali, segue a ordenança de Deus, vai mesmo sem ter certeza de nada, mesmo sem ter garantia nenhuma, somente na palavra e na promessa de Deus, e ele segue. E ele vai seguindo à frente ao ponto de chegar ao ponto do seu coração, não vou dizer que duvidou, mas sim, o seu coração se entristeceu. E ele olhar para tudo aquilo que Deus estava prometendo para ele, dizer: olha, Deus está me prometendo tanta coisa, mas não está acontecendo. E veja que essa caminhada de Abraão no deserto, ali na região de Canaã, para receber a promessa e para ver a promessa diante dos seus olhos, demorou 25 anos. 25 anos Abraão andou ouvindo a palavra de Deus, indo caminhando pela fé, ainda que durante o percurso houve alguns, vamos falar assim, contratempos, né, que ainda que ele tenha meio que, vamos falar assim, meio que vacilado, por assim dizer, né, na questão da fé, mas Abraão andou esperando a promessa de Deus. 25 anos. Às vezes a gente passa 25 horas e já entra em desespero, já começa a questionar Deus, dizer se Deus realmente existe, se Deus realmente está do nosso lado, se é realmente Deus ou se não é Deus. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é exatamente essa. Importa que aqueles que cheguem a Ele creiam que Ele exista. E não somente creia que ele exista, mas creia que também ele é galardoador. Veja que ele não é doador, ele é galardoador. Ou seja, o que é um galardão? Um galardão é um prêmio, é uma honra ao mérito. Então, algumas pessoas costumam dizer, falam assim que servir a Deus não existe mérito, meritocracia é somente para o homem. Mas você vai encontrar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, falando em meritocracia, falando em fazer, em ser cumpridor. Você vai pegar lá no livro de Deuteronômio, quando Deus vai começar a fazer as repetições da lei, ele vai colocar assim: olha, se atentares, se fizerdes, se ouvirdes. Então ele vai colocando toda a condicionante da sua bênção, toda a condicionante da sua misericórdia sobre a ação humana. Senão seria muito simples a gente partir da teoria da prosperidade ou da teoria do relativismo cristão, de que a partir do momento que eu aceitei a Cristo, a minha vida vai ser totalmente transformada e agora tudo vai ser fácil, tudo vai ser relativo, porque Deus vai conceder todas as coisas para mim. Isso é uma pura mentira.
Você não vai encontrar base bíblica para isso. Você vai encontrar base bíblica sim, dizendo que Deus é contigo, que Deus é o seu ajudador, que Ele vai estar contigo. Mas você vai encontrar o mesmo Deus que está prometendo tudo isso, falar para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Então, sem esforço, sem luta, sem batalha, sem o guerrear, sem o agir, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O que nós precisamos é ter consciência da nossa fé, ter uma fé consciente, que é o que o escritor de Hebreus coloca aqui. Então, quando ele vai chegar lá no verso 1 de 11:1 de Hebreus, que vai dizer, fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, ela é um firme fundamento, ela não é um fundamentozinho não, um fundamento que é meio lá, meio cá, é um firme fundamento, é uma pedra fundamental, é uma pedra de esquina, é a estrutura de concreto que dá o sustentáculo para grandes pontes que estão elevadas aí a enormes alturas. Todo mundo conhece a ponte Rio-Niterói, uma ponte cravada no meio do oceano e está passada ali. Por que ela está ali há tantos anos? Porque ela tem um firme fundamento. Quando foram para construir ali, foram sapatas colocadas, cravadas no fundo do mar. Então ali ela está na rocha, ela não está na areia da praia. Não é simplesmente colocar um pedaço de concreto ali e ele está flutuando ali. Não, ele tem um firme fundamento e assim tem que ser a nossa fé. Nossa fé tem que ter um firme fundamento, tem que ter um fundamento real, um fundamento verdadeiro. E qual que é o fundamento real e verdadeiro? A palavra. Nós temos que olhar para a palavra e saber, falar assim: olha, realmente existe uma promessa na minha vida. Então, se existe essa promessa, Deus a fez, Deus a vai cumprir. Só que para Deus cumprir, não é simplesmente, Deus prometeu, pronto e vai acontecer. Como se dizia uns anos atrás, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Mas claro que ele morre. Por que ele não morre? Ele só não vai morrer se vier essa promessa se cumprir, se ele andar em retidão com Deus. Agora, eu recebo uma promessa de Deus. Deus vai e lança uma promessa sobre a minha vida. Olha, eu vou te abençoar, vou te fazer próspero. Em ti farei grande todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas aí Abraão vai e desiste do plano. Acabou. Ué, Deus vai fazer o quê? Vai pegar Abraão pela orelha, pendurar ele de cabeça para baixo e fazer até ele seguir? Não. Nós dependemos de nós dependemos da nossa ação. Por que Abraão é considerado o pai da fé? O mesmo livro de Hebreus vai dizer isso. Fala assim: olha, Abraão creu e por isso lhe serviu de justiça. Então, a justificação de Abraão, que veio antes da lei, que veio antes do sei, para ele ser justificado diante de Deus, vem na sua fé. Por conta ele creu naquilo que Deus prometeu para ele, naquilo que Deus falou para ele, ele creu e por isso ele seguiu. Então nós precisamos ter esse firme fundamento em nossas vidas, sabendo que a fé é o firme fundamento das nossas vidas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que a graça abundante de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Que Deus abençoe, um forte abraço.